Vamos dar continuidade, a gente está falando sobre o módulo de receitas e despesas, né, sobre a transição, não é isso? E especificamente as disposições referentes ao tabelionato de protesto. Então aqui a gente teve algumas alterações promovidas em 2023, em como que seria essa transição especificamente em relação ao tabelionato de protestos, né? Quem que fica responsável pelo pagamento de quê, quanto que vai ser repassado, tá? Então é isso. Então aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 65, não é isso? Isso, 65, parágrafo 1º. O valor do pagamento dos emolumentos e das taxas referentes a títulos e documentos de dívida apresentados a protesto durante a vacância será revertido ao fundo do TJMG pelo novo responsável mediante guia excedente ao teto remuneratório. Para fins de identificação dos valores recebidos referentes a títulos e documentos de dívida cujos pagamentos dos emolumentos foram postergados, o delegatário ou interino responsável deverá discriminar no livro diário auxiliar de receita e despesa a data em que o ato foi efetivamente praticado, procedendo ao fechamento mensal dos valores a serem repassados aos delegatários anteriores ou recolhidos ao TJ, e realizar o repasse até o dia 10 do mês subsequente ao recebimento dos emolumentos. Ok? Aí aqui, gente, a gente vai ver algumas regrinhas que são gerais, que valem para todas as atribuições de cartórios, tá bom? Então, do funcionamento dos tabelionatos e ofícios de registro, do horário de funcionamento. Os tabelionatos de notas e ofícios de registro civil das pessoas naturais, RTD e RCPJ e registro de imóveis prestarão atendimento ao público de, no mínimo, 7 horas diárias, sendo obrigatório o funcionamento das 9 às 12 e das 13 às 17. Então, esse período é obrigatório, tá? 9 às 12, 13 às 17 é obrigatório. Além disso, aí é facultativo, tá? Então, facultativamente, a serventia poderá funcionar de forma ininterrupta das 8 às 18 horas. O horário de expediente será informado ao diretor do foro por meio de ofício. Ah, gente, lembrando aqui, ó, essa previsão aqui do Código de Normas de Minas fala de 7 horas diárias, mas a Lei 6.015 prevê 6 horas diárias, tá? Então, vamos lá? Aqui, ó, horas. Cadê, gente? 6. Ai, gente. Será que não é a 6.015, gente? Cartórios. 8935. Aqui, ó. Lei 8935. Atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias, é a Lei 8935. E no Código de Normas a gente tem a previsão de 7 horas diárias. Código de Minas, tá, gente? O horário de expediente será informado ao diretor do foro por meio de ofício. Tá? Então, assim, por isso que a gente não tem como ficar, hoje a gente vai reduzir ou aumentar o horário, né? Porque essa previsão, o horário mínimo, ele tem que ser cumprido, porque é o que é informado ao tribunal, e a gente tem que ter esse mínimo das horas trabalhadas e tem que funcionar no horário informado ao tribunal. E não pode ultrapassar, porque a gente não pode selar fora do horário, né? Que a gente vai ver também aqui. Os tabeliães e oficiais de registro manterão constantemente afixado ou instalado em local bem visível, na parte externa da serventia, aviso, cartaz ou quadro ou placa de sinalização indicando com clareza os dias de funcionamento e os horários de atendimento ao público. Atentando às peculiaridades locais e mediante pedido fundamentado, o diretor do foro poderá autorizar, por meio de portaria, o funcionamento da serventia em horários diversos dos previstos neste artigo, observando-se sempre o atendimento mínimo por 7 horas diárias. O serviço de RCPN será prestado também aos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão, tá? Então, sábado, domingo e feriado, sistema de plantão. Na comarca de Belo Horizonte, especificamente, o plantão será prestado em sistema de rodízio
pelos ofícios de RCPN de todos os subdistritos da capital, nos horários estabelecidos no artigo 66 deste provimento conjunto, obedecendo a escala elaborada pela Corregedoria Geral de Justiça. Tá, gente? Por que o RCPN tem que funcionar no regime de plantão, gente? Porque não existe como fazer o sepultamento sem a certidão de óbito. Tá? Então, a regra é essa. Não se faz sepultamento sem certidão de óbito. Então, se não funcionar, se não tiver como fazer o registro do óbito, não tem como sepultar, ok? Por isso que precisa desse regime de plantão. Nos distritos do município de Belo Horizonte e nos distritos e subdistritos das demais comarcas, o sistema de plantão será exercido pelos oficiais de RCPN no horário das 9 às 12, devendo o oficial de registro plantonista fixar em local visível, na parte externa da serventia, número de telefone para contato entre as 13 e as 17 horas, a fim de prestar atendimento imediato em situações urgentes. Nas comarcas onde houver 2 ou mais ofícios de RCPN, nos subdistritos, o diretor do foro poderá adotar o sistema de plantão através de rodízio, tá? Poderá haver atendimento ao público aos sábados, em número de horas fixado pelo tabelião ou oficial de registro no período entre as 8 e as 18 horas, com prévia autorização do diretor do foro. Então, pode haver funcionamento do cartório no sábado, tá? Mas tem que ter autorização do diretor do foro. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos tabelionatos de protesto e aos ofícios de registro de imóveis. Então, protesto e cartório de registro de imóveis não pode funcionar aos sábados. O tabelionato de protesto e o ofício de registro de distribuição, gente, registro de distribuição é distribuição do protesto, tá? Eles funcionarão de segunda a sexta e prestarão atendimento ao público nos horários das 9 às 12, das 13 às 17, sendo facultado não interromper o atendimento entre 12 e 13 horas. Então, vocês viram que no tabelionato no tabelionato de protesto é obrigatório esse horário, né? De 9 às 12, 13 às 17. E pode funcionar também, não interromper, né? Para intervalo de almoço. Os tabelionatos de protesto deverão disponibilizar o número de telefone para atendimento aos oficiais de justiça em diligência para cumprimento de mandados judiciais no período compreendido entre 17 e 18 horas, tá? Então, como os oficiais de justiça precisam cumprir os mandados, né, e cumprir os protestos, então eles precisam as notificações de protesto, então eles podem ter esses 17 às 18 horas, mas é como se fosse um plantão deles, né, mas é só através do número de telefone para atendimento aos oficiais de justiça em diligência. Em qualquer dia em que houver expediente bancário normal, os tabelionatos de protesto e os ofícios de registro de distribuição deverão prestar atendimento ao público até o horário de encerramento fixado para os estabelecimentos de crédito. Entenderam? Então, teve expediente bancário normal, o tabelionato de protesto precisa funcionar, tá? Até o horário de encerramento dos bancos. Artigo 70. Os serviços notariais e de registro não funcionarão. Gente, aí muitas vezes os funcionários perguntam: a gente pode folgar em tal dia, a gente pode emendar tal feriado? Por que a gente não pode? Eu falo assim, vai lá e olha no artigo, no provimento, né? Por causa disso daqui. Aqui, gente, vem expressamente falando quais os dias que a gente pode não funcionar, tá bom? Então, os serviços notariais e de registro não funcionarão aos sábados e domingos, nos casos previstos nos artigos 67 e 68 deste provimento conjunto. Ok? Sábado e domingo não vão funcionar. Também não funciona nos dias em que se comemorarem os feriados nacionais e estaduais, civis ou religiosos assim declarados em lei. Gente, feriados nacionais e estaduais. Quais são eles? 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro, 25 de dezembro, Sexta-feira da Paixão, que é com data móvel, e na data em que se realizarem eleições gerais no país. Também não funcionarão na segunda e na terça-feira da semana do carnaval. Também não funcionarão nos dias de guarda referentes aos feriados religiosos e civis declarados em lei municipal. Olha só, gente. Declarados em lei municipal. Então, a gente precisa da lei municipal. Eu tô tentando clicar, a gente não tá indo agora. Aqui, ó. Então, a gente precisa da lei municipal para... Não quer me deixar
Ó, agora não tá movendo nada, gente. Tô aqui mexendo no mouse e nada acontece. Ó, agora foi. Então, gente, para que a gente tenha direito a esse feriado aqui, a gente tem que ter a lei municipal declarando que é feriado. Então, não pode assim, não, a prefeitura emendou. Não existe isso na legislação. Precisamos dessa lei declarando o feriado, tá bom? Também não funciona nos dias 24 e 31 de dezembro, ok? Na quarta-feira de cinzas, aquele do carnaval, o expediente se iniciará às 12 horas, sem intervalo, vai direto de 12 até o horário, ou de 17 ou 18 horas. No dia de Corpus Christi, os serviços notariais e de registro somente não funcionarão se houver lei municipal estabelecendo feriado na localidade, ok? As serventias de protesto não funcionarão na quarta-feira de cinzas e no dia 30 de dezembro, se o expediente bancário para o público não obedecer ao horário normal. Então, olha só, gente, a serventia de protesto ela está muito ligada ao expediente bancário. Então, sempre ter essa noção, né? Para a gente não faz tanta diferença, mas se alguém precisar de alguma informação referente a eles, Artigo 71. O expediente dos serviços notariais e de registro somente poderá ser suspenso na comarca pelo diretor do foro, em situações de urgência ou imprevisíveis, como na ocorrência de incêndio, de calamidade pública, de falecimento do titular, dentre outros, ou nos casos de mudança de endereço ou transição, ocasião em que os títulos apresentados a registro no ofício de registro de imóveis deverão ser recebidos normalmente, procedendo o oficial de registro ao seu lançamento no protocolo, conforme estabelecido na Lei 6.015, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. A suspensão do expediente dos serviços notariais e de registro, nos demais casos, só será autorizada por ato do Corregedor-Geral de Justiça, né, gente? Então, exatamente para aquilo que eu já expliquei em vídeos anteriores, pela continuidade do serviço público. A gente não pode ter suspensão, paralisação do serviço público. Então, para que o serviço público seja prestado, e seja prestado com eficiência, a gente não pode ter suspensão do expediente, a não ser em situações urgentes, imprevisíveis, e aí a gente vai precisar sempre de estar abarcado por alguma dessas hipóteses e de autorização. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, quando serão registrados preferencialmente os apresentados nesse dia. Gente, isso daqui, essa previsão aqui é por causa dos registros, dos títulos apresentados para registro no cartório de registro de imóveis. Então, tenham essa noção, tá? Por quê? Porque lá no registro de imóveis, a gente tem alguns princípios que são muito importantes e são essenciais para resguardar os direitos. Então, um deles é o princípio da prioridade. Pelo princípio da prioridade, um título ele tem prioridade sobre o outro quando eles se tratem do mesmo imóvel, eles podem ser... ter direitos opostos, tá? Então, se esses títulos forem apresentados no mesmo dia, um tem prioridade sobre o outro, tá bom? De acordo com o número de ordem, tá? E por que eles vão ser à disposição desse artigo, né? Então, se o título foi apresentado no horário regulamentar, mas ele não foi registrado até a hora do encerramento, ele tem que ser prenotado com prioridade sobre o primeiro do dia seguinte, exatamente para garantir a aplicação do princípio da prioridade, tá bom? O registro civil de pessoas naturais, aí esse não pode ser adiado. Ou seja, chegou uma pessoa no cartório com o registro de nascimento às 16h59 ou às 17 horas, a gente vai ter que fazer. Não pode deixar para o dia seguinte, ok? É vedada a prática de ato notarial ou de registro fora do horário regulamentar ou em dias em que não houver expediente, salvo nos casos expressamente previstos em lei, sendo civil, criminal e administrativamente responsável o tabelião ou o oficial de registro que praticou ou autorizar o ato. Quais são essas situações? Gente, a pessoa chegou depois do horário, ou é uma situação em que foi solicitado um ato no sábado, ou no domingo, ou 8 horas da noite. Então, gente, é vedado a prática do ato fora do horário ou de dia em que não houver expediente. Aí nós temos as situações que permitem, que são: para atender a chamados de emergência, poderá o tabelião de notas lavrar testamentos,
atas notariais, procurações e escrituras, reconhecer firmas ou autenticar documentos fora dos dias e horários regulamentares. Então, quais são as situações? Para atender a chamados de emergência. E, olha só, os atos emergenciais praticados fora dos dias e horários regulamentares serão comunicados ao diretor do foro no primeiro dia útil após a sua realização. Então, gente, tenham essa noção, porque já aconteceu no cartório algumas vezes. Nós já tivemos situação da gente ter que emitir certidões depois do horário. Lembra quando teve um mutirão aqui em Papagaios, em que foram solicitadas muitas certidões, um número muito grande de certidões, e a gente tinha um prazo muito exíguo para poder fornecer todas as certidões. Então, nós praticamos os atos fora do horário, né? Os funcionários ficaram depois do horário, chegaram antes do horário regulamentar, exatamente para conseguir fazer a emissão de todas as certidões, mas no primeiro dia útil seguinte eu comuniquei isso, exatamente porque foi uma situação muito atípica. Já tivemos também caso de escritura pública ser lavrada fora do horário, exatamente porque eram casos emergenciais, né? Foi um caso que eu me recordo é de uma autorização para viagem, em que o pai estava autorizando o filho a viajar, um filho menor de idade, a viajar somente acompanhado da mãe, uma viagem internacional, e eles já estavam no aeroporto e era um dia à noite, já umas 8 horas da noite, e eles iam embarcar 1h30 depois. Então foi necessário fazer uma escritura urgente, foi um chamado emergencial, né? Eles não tinham providenciado essa autorização prévia, e a gente ainda não tinha o sistema de autorização eletrônica de viagem. Então, a pessoa compareceu ao cartório, pediu a lavratura do ato, nós fizemos o ato e a Polícia Federal aceitou esse ato praticado e comunicamos, fiz a comunicação ao diretor do foro no primeiro dia útil subsequente, exatamente para poder cumprir as determinações da lei, tá? Aqui a fundamentação, tá bom? Agora vamos para o local de funcionamento. Gente, quando eu digo assim, olha, tudo no cartório, gente, tem uma razão de ser. A gente precisa entender a lógica de como que o serviço é prestado. Então, muitas vezes, né, o cartório, quando alguém pergunta, né, por que o cartório funciona em determinado local? Gente, funciona em determinado local porque tem uma série de exigências que os delegatários precisam cumprir em relação a local, horário, dia de funcionamento, né? Então, tudo isso a gente tem o Código de Normas e tem as legislações também esparsas para poder fundamentar. Então, do local de funcionamento. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, vedada a instalação de sucursal. Gente, o que é essa instalação de sucursal? É a filial, né? Por exemplo, eu tenho cartório aqui em Papagaios, lá na Osório Maciel, e coloco um outro pontinho de apoio em outro local, né? Então, isso é vedado, tá bom? Os tabeliães... gente, não confundam isso daqui com a questão da maternidade interligada. Maternidade interligada, gente, não é sucursal, tá? A maternidade interligada é uma autorização legal que existe, eu não sei se fala aqui no Código de Normas, mas ele fala no provimento 149 do CNJ, né, no Código de Normas Nacional, é tratada sobre maternidade interligada, tá? E isso não é considerado instalação de sucursal, tá bom? Os tabeliães e oficiais de registro informarão na placa de identificação da serventia em destaque sua natureza. Os tabeliães e oficiais de registro não podem negar ou criar óbices à prestação de seus serviços, ao fundamento de serem os solicitantes deficientes ou portadores de necessidades especiais, devendo garantir-lhes a acessibilidade, a plena utilização dos serviços e as informações pertinentes, considerando a adequação, a proporcionalidade e o estatuto da pessoa com deficiência. A acessibilidade às pessoas com deficiência física, que utilizem ou não cadeira de rodas, realizar-se-á, dentre outras medidas. Então, olha só, gente, aqui a gente vai ter algumas medidas que são para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência física, tá? Então, quais são elas? Existência de balcão de atendimento ou guichê no andar térreo, cujo acesso se verifique sem degraus ou disponha de rampa, ainda que removível. Na existência de elevador que propicie o acesso da pessoa com deficiência ao pavimento superior, onde funcione o serviço, caso inviável o atendimento no andar térreo. E na destinação de uma vaga para o automotor condutor de pessoa deficiente.
em área específica e devidamente sinalizada nas serventias que dispuserem de estacionamento para os veículos de seus usuários. Deverá ser facultada a utilização do banheiro da serventia quando solicitada pelo usuário do serviço. Por que a serventia tem que ter banheiro? Por causa disso daqui, tá vendo? Então, deverá ser facultada, e foi um dos motivos, gente, para eu, quando assim que eu assumi Papagaios, eu mudar o cartório de endereço, tá? Foi por causa disso daqui, porque na sede antiga não possuía um banheiro que pudesse ser facultado ao usuário do serviço. E é necessário que os cartórios tenham, ok? Agora, do serviço da contagem de prazos. Ressalvadas hipóteses obrigatórias, os atos notariais e de registro serão praticados. Então, como que os atos são praticados? Por quê, gente? Isso daqui está relacionado, né, a aplicabilidade do princípio da rogação ou da instância, em que o tabelião oficial de registro, ele não pratica atos de ofício, né? A não ser aquelas exceções em que é para corrigir erros, que são os atos praticados de ofício, em regra, o que vale é o princípio da rogação ou instância, ou seja, o tabelião oficial de justiça, o tabelião ou oficial de registro, ele precisa ser instado, ele precisa ser rogado para ele praticar um ato. Então, ressalvadas as hipóteses obrigatórias, que são as hipóteses de correção de erro, que a gente vai atuar de ofício, os atos notariais e de registro serão praticados por ordem judicial, a requerimento verbal ou escrito dos interessados, a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar. Quando exigido por lei ou ato normativo, requerimento escrito para a prática de ato notarial ou de registro, dele constarão obrigatoriamente, sem prejuízo de outras exigências legais, as seguintes informações de todas as partes interessadas. Então, quando a pessoa tiver que fazer o requerimento, o que tem que ter nesse requerimento? Nome completo, vedada a utilização de abreviaturas, número de CPF ou CNPJ, nacionalidade, estado civil, existência de união estável e filiação, profissão, domicílio e residência e endereço eletrônico. As exigências previstas no parágrafo 1º deste artigo não poderão ser dispensadas, devendo as partes e o responsável pelo serviço extrajudicial, no caso de dificuldade para obtê-las, diligenciar para regularizá-las. O requerimento escrito a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não poderá ser recusado pelo notário oficial de registro se a obtenção das informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso aos serviços extrajudiciais, hipótese em que se fará constar expressamente tal circunstância. Vamos supor, a pessoa, o requerente, ele não consegue obter determinado dado, ou isso vai tornar o serviço praticamente impossível. É isso. Então, não vai precisar constar, e aí basta constar essa circunstância, né? Artigo 78. Os oficiais de registro adotarão o melhor regime interno, de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Isso daqui tá ligado, gente, totalmente ao cartório de registro de imóveis, que é onde faz sentido ter que existe essa precedência na apresentação dos títulos, em que um título, quando eles estão relacionados ao mesmo imóvel, e eles são títulos opostos, eles podem ser contraditórios. Então, aqui faz sentido o princípio da preferência. Desculpa, gente, falei preferência, prioridade. O atendimento aos usuários deve ocorrer no prazo máximo de 30 minutos. Gente, prazo de 30 minutos já está de bom tamanho, né? Para os fins do parágrafo 1º deste artigo, o tempo de espera será considerado o período transcorrido entre o instante em que o usuário ingressa no interior da serventia e o momento que ele venha a ser chamado para o atendimento individual em estação de trabalho, mesa de atendimento, guichê de caixa ou atendimento, qualquer outro local designado para esse fim. Gente, não quer dizer que esses 30 minutos o serviço tem que estar pronto. Não é isso. Tá? Vamos supor que o cliente chega no cartório e quer solicitar uma certidão. Esse tempo de 30 minutos é do momento que ele chega no cartório até esse atendimento para ele solicitar essa certidão seja iniciado. Não quer dizer que em 30 minutos ele vai sair dali com a certidão na mão. Deverá ser afixado pela serventia em local visível ao público cartaz indicativo com informações do tempo máximo de espera para o atendimento. Nenhuma exigência fiscal ou dívida impedirá a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo
com respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante do título. Independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Gente, no cartório de registro de imóveis, todos os títulos que dão entrada, eles vão para o livro de protocolo. Só que é o seguinte, existem aqueles títulos que eles são apresentados apenas para exame e cálculo. O que é isso, gente? Esse exame e cálculo, gente, é quando o escrevente ele vai analisar se aquele título está seguindo todas as regras e ele vai fazer o cálculo dos emolumentos. Então, um título que é apresentado para exame e cálculo, ele não vai lá para o protocolo e, por isso, ele também não entra para prioridade, tá? Então, o título que entra no protocolo do cartório de registro de imóveis... Gente, eu falei registro de títulos e documentos? Tô na dúvida se eu falei isso, falei errado, tá? Isso daqui é o título que entra no cartório de registro de imóveis, tá?